Graça e paz, povo abençoado da comunidade evangélica Graça Plena. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Valdir Rodrigues e mais uma vez eu estou aqui no Face da Graça Plena, estou aqui também no site da Graça Plena para poder ministrar para você um estudo da Palavra de Deus. E eu estava pedindo a Deus um tema, um assunto que seria de grande importância para o povo de Deus no momento em que nós estamos vivendo. E o Senhor pediu, o Senhor colocou no meu coração o desejo de ministrar, de falar sobre fé. E você talvez esteja perguntando assim, pastor, mas por que fé? Por que sobre fé? Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo aí momentos tão difíceis, atualmente aí, dias difíceis, né? Parece até que a gente lembra a passagem do Senhor, onde o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, e nós estamos exatamente vivendo isso. Nós estamos aí com os hospitais numa decadência total, não há recursos financeiros, o Estado está em falência, sabe? A violência tem crescido alarmantemente. A gente sai, muitas vezes não sabe se vai voltar, o nosso filho sai para estudar, as esposas, quando veem os seus maridos saírem para trabalhar, muitas vezes não sabe se volta. E vice-versa, às vezes o marido volta e não sabe se vai encontrar tudo bem em casa. Nós temos vivido aí também com desemprego, sabe? Porque nós estamos vivendo um momento de decadência tão grande, de falência financeira, que as empresas estão indo à bancarrota. E com isso há uma demissão muito grande em massa, sabe? Muita gente sendo demitida, sendo mandada embora, e com isso as suas famílias têm passado dificuldade financeira. Então quero abordar com você, o que o Senhor colocou no meu coração, falar um pouco sobre fé. Porque a fé alicerça a nossa vida tem que estar alicerçada na fé. A fé é a certeza de coisas que não se veem, mas com a certeza de que nós veremos isso aí acontecer. E o texto que eu trouxe para ministrar, compartilhar com vocês hoje a respeito de alguns pontos do texto, encontra-se em Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 1, que diz exatamente assim. Versículo 5, me perdoe. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião lhe implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz ele será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. Eu digo àquele, vem, e ele vem. Eu digo ao outro, faz isto, e ele imediatamente o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel eu achei fé como esta. Meu irmão, olha, essa é uma passagem que mexe comigo. É uma passagem que realmente alavanca a minha fé. Toda vez que eu estou passando por dificuldade, a nossa fé parece que ela vai se esvaindo. Acontece isso com você? Quando a pressão sobre nós, aquela pressão das situações à nossa volta, ao nosso redor, é tamanha, que vai nos comprimindo, e ao mesmo tempo é como a gente pegasse manteiga, né? Como se a fé fosse manteiga, mas não deve ser assim. E a gente aperta e ela vai se esvaindo pelos nossos dedos e a gente não consegue segurar. Tamanha é a angústia e os problemas que nós atravessamos. Pois bem, esse estudo aqui, eu consegui extrair dele pelo Espírito Santo de Deus alguns pontos importantes para exatamente alavancar a nossa fé, para que a gente possa novamente voltar a sonhar, voltar a acreditar naquilo que a palavra do Senhor diz. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar com você diz assim, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião. Eu quero explicar para você o significado de centurião. O que vem a ser um centurião? Desculpe a brincadeira, talvez eu diga assim, pastor, centurião é um cinto muito grande lá? Claro que não, irmão, e eu sei que você não pensa assim, eu estou apenas brincando com você. A palavra centurião vem de centúria. Era o capitão, ou o comandante, que comandava 100 soldados.
Isso no Império Romano, já que naquela época Israel, o povo judeu, estava debaixo da autoridade de César, do Império Romano, que havia dominado, sabe, todo o povo judeu e ali controlava. E para manter o controle e a ordem, segundo a determinação do imperador, eles então colocavam comandantes para poder fiscalizar isso, para que se cumprisse a lei e ordem determinada pelo Império Romano. E essas pessoas que comandavam 100 soldados, já diz o nome 100 soldados, significava centurião, ou seja, chefe de 100. Então, depois de você aprender o significado de centurião e quem era centurião, era um representante legal com autoridade, um representante legal de César. E a Bíblia diz algo, o segundo ponto que eu quero tratar com você, é que este centurião, ele apresenta-se a Jesus, ele procura Jesus e vai até Jesus, e a Bíblia diz que ele implora a Jesus, ele vai ao Senhor implorando, dizendo: Senhor, preste atenção no que a Bíblia está nos dizendo aqui. Nós estamos falando de uma autoridade romana, um representante de César, um homem que tinha 100 soldados à sua disposição e debaixo de sua ordem. Quando ele se aproximou de Jesus, naturalmente alguns soldados o acompanhavam, ele nunca andava sozinho. Tinha muitos soldados à sua volta para protegê-lo, para cumprir alguma missão que naturalmente ele ordenasse, ele era o senhor deles. Então, naquele momento que ele vai até Jesus com aqueles soldados seguindo, e você sabe que onde Jesus ia, sempre uma multidão o acompanhava, e não eram poucos, eram muitos. E quando vê aquele centurião frente a frente com Jesus, naturalmente os judeus deveriam pensar, e até mesmo os soldados que acompanhavam o centurião, eu acho que ele vai mandar prender esse homem, esse chamado baderneiro, né? Naturalmente eles vieram prender Jesus, o nosso Senhor, pensaram os discípulos. Mas o que eles ficam alarmados, o que eles ficam boquiabertos, é com a atitude do centurião. O centurião chega a Jesus e primeiro ele chega implorando, ele implora Jesus. E segundo ponto, depois de ele implorar a Jesus, ele o chama de Senhor. Humanamente falando, Jesus era para chamar o centurião de Senhor, porque ele era Senhor, humanamente falando, como uma autoridade de César sobre ele. Ele era um judeu. E aqui nós estamos vendo o quadro se invertendo. O centurião implora um judeu, na presença dos seus soldados, de todos ali que estavam acompanhando Jesus, e o chama de Senhor. O que eu quero falar com você, meu irmão? Se um ímpio, se uma pessoa que não era da comunidade judaica, que não era temente a Deus, que talvez conhecesse ou não, talvez não tenha nunca ouvido falar a respeito de Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu e essa galera toda aí, e agora ele olha para Jesus, ele reconhece Jesus como uma autoridade espiritual, quer dizer, ele via Jesus como Senhor no parâmetro espiritual, ele entendeu isso porque ele ouviu falar a respeito, ele ouvia falar a respeito daquele Jesus que ele foi procurar, por isso que ele foi procurar. Que ele dava vista aos cegos, que ele abria, sabe, os olhos dos cegos, ele fazia o surdo ouvir, ele até ouviu falar que os demônios, os seres espirituais do mal, se submetiam àquele homem. Então ele acreditou no seu coração, e ele foi até Jesus implorando a Jesus. E ele implora a Jesus para quê? É o terceiro ponto que eu quero tratar com você nesse momento. Ele diz assim: olha, Senhor, eu tenho um criado em minha casa que está horrivelmente doente, está paralítico, quer dizer, está de cama, ele não consegue andar. Qual é o ponto que eu quero destacar aqui? Meu irmão, ele era uma autoridade e ele se preocupava com os seus servos. Servos aqui pode ter sido alguém que trabalhava na casa dele, ou como outros dizem, outros teólogos, historiadores, que poderia ser um dos seus soldados. E o que me encanta nessa atitude do centurião é que ele se preocupava com pessoas que estavam debaixo do seu comando. Hoje em dia, o que a gente vê? Geralmente são patrões humilhando os seus criados, seus empregados, sabe? Donas de casa humilhando, sabe, as suas empregadas que trabalham na sua casa, atrasam o salário, humilham, e ao invés, você pode, por favor,
servir a comida. Por que essa comida não foi servida? Pô, você é uma porcaria, você não presta, você sabe, humilha. Isso é hora de chegar sem antes saber o que aconteceu com o seu funcionário. E nós estamos falando muitas vezes de patrões e patroas cristãs que humilham. E esse homem aqui nos dá um exemplo que ele se preocupava. Ele foi implorar a um judeu, já que a medicina não estava dando conta, a um judeu, onde ele era autoridade sobre Jesus nos parâmetros humanos, ele foi implorar ele para cuidar, para que ele pudesse curar o seu empregado. E ele sabia que Jesus tinha essa autoridade. Você sabe que Jesus tem autoridade para te ajudar a superar esses problemas que você está atravessando? Ele é Senhor. O centurião disse, Senhor. Ele é Senhor sobre o câncer. Ele é Senhor sobre a AIDS. Ele é Senhor sobre o tráfico, sobre a cocaína, sobre a heroína, sobre a maconha. Ele é Senhor sobre as portas que estão fechadas. E se ele determinar, abra-se porta. As portas têm que se abrir. Se ele falar para o teu esposo, para de cometer adultério, o teu esposo tem que parar. E se tem algum espírito maligno que esteja influenciando o teu filho, a tua filha, o teu marido ou a tua esposa, ele é Senhor para poder mandar cessar e mandar partir e retirar desses espíritos malignos. O próprio centurião, ele ainda continua dizendo assim, olha, eu não sou digno de que tu entres em minha casa. A minha casa é muito pequena para receber o Senhor. Manda apenas uma palavra e o meu rapaz será criado, porque eu tenho aqui soldados à minha ordem. Está vendo aquele ali? Aquele soldado ali, se eu chegar para ele, aí, vem cá, ele vem. Se eu falar para esse aqui que está aqui do meu lado, ó, vai, ele vai. Se eu falar para aquele ali, ele vem cá você, pega aquilo ali, ele pega. Então o Senhor também tem essa autoridade. Jesus, o Senhor não precisa ir lá não. Se o Senhor falar que agora, levanta da cama e agora seja curado, eu sei que ele vai ficar curado. Que fé tremenda desse homem. Que lição importante para mim e para você que está me ouvindo e me assistindo nesse momento. Você tem que acreditar no Senhor Jesus. Você tem que acreditar que Ele tem poder sobre tudo e todos. Naquele grande dia, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele não é um Senhor, Ele é o único, Ele é o, artigo definido. Ele é o Senhor da minha vida, da tua vida e sobre tudo e todos. Creia nisso. E a própria Bíblia diz que Jesus, então, admirou-se daquela atitude daquele homem, diz, nem mesmo em Israel, ou seja, nem mesmo na Graça Plena, Batista, Assembleia Presbiteriana, Congregacional, R.R. Soares, eu encontrei fé tamanha como esta. Você tem que acreditar nisso, para que Jesus ele venha sentir admiração por você e por mim, diante das nossas atitudes. Será que nós temos decepcionado o Senhor com as nossas atitudes? Eu não creio, não vai dar certo. Nem o Senhor pode fazer isso. Quando este centurião arrancou a admiração de Jesus para ele, caramba, que palavra tremenda. Receba essa palavra nesse dia, em nome de Jesus. Jesus, ele é o Senhor sobre tudo que você está passando. E ele pode reverter esse quadro. Apenas tenha a atitude do centurião e diga, Senhor, se o Senhor mandar uma palavra agora, o problema sanou, acabou. Receba essa palavra na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar com você e por você nesse momento. Pai querido, que este querido ouvinte, essa irmã, esse irmão, esse jovem, possa ser alcançado por essa palavra agora. Eu profetizo cura, eu profetizo libertação, eu profetizo a tua palavra sendo enviada nessa situação que ele está passando agora, em nome de Jesus, que o quadro venha se reverter para a glória do teu nome, é o que nós te pedimos, amém e amém, Jesus. Que bom, receba essa palavra na sua vida, tá? E eu quero dizer para você que deseja nos fazer uma visita, a nossa igreja fica situada na Avenida Joaquim da Costa Lima, número 37, São Bernardo, em frente ao fórum da cidade de Belfort Roxo, Rio de Janeiro, tá ok? E os nossos cultos principais, quarta-feira, 19h30, domingo, 9 horas da manhã e também às 18 horas. Bom, eu aguardo você, venha nos fazer uma visita e até o próximo vídeo, tá ok? Em nome de Jesus, que Deus abençoe você. Tchau!